Já estamos de volta depois do rápido intervalo, abraçando todos os telespectadores e os internautas que nos acompanham pelo portal Gazeta Web. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência a você que em qualquer ponto do planeta acompanha a nossa programação, tá certo? Vamos dar sequência ao programa, lembrando que a Biblioteca Pública está oferecendo atividades para as férias escolares a partir de hoje, na reportagem de Fernando Palmeira. A Pública Estadual Graciliano Ramos está com uma programação especial para as férias da meninada, as férias escolares. E vamos saber aqui da Mira Dantas, a diretora da biblioteca, como é que está essa programação. Estamos com uma programação vasta, né, e diversificada. A partir de segunda-feira até sexta, que é dia 13 até o dia 17, nós vamos estar com os 2 horários de todos os dias, com atividades atrativas para as crianças. Então, aos pais que ainda não tiveram a oportunidade de conhecer o espaço, nem o seu filho, traga seu filho para a biblioteca. É necessário que para a semana de férias, do dia 13 ao dia 17, haja uma inscrição para que a gente saiba organizar um quantitativo por dia, até para poder conseguirmos atender à vontade e de uma ótima qualidade. Mas, no dia 26, nós vamos estar levando a biblioteca até a praia. Pois é, a biblioteca vai à praia. E é um verão e vamos estar lá naquela rua fechada da Orla da Pajuçara, realizando muitas atividades também com o objetivo de alcançar as crianças, né? Então serão atividades lúdicas, educativas para crianças, né? Com contação de história, recreação, brincadeiras, pintura facial, enfim, um monte de coisas. E no final do mês, né, para encerrar com chave de ouro o mês de férias das crianças, nós vamos estar com uma programação noturna chamada Uma Noite na Biblioteca. Existe uma noite no museu, né? Mas dessa vez vai ser uma noite na biblioteca e aí os pais e as crianças vão poder ter uma experiência de dormir dentro da biblioteca, de à noite acontecer várias atividades, contação de história, brincadeiras, leitura, cinema e por fim fazer um acampamento dentro da biblioteca. Vai ser maravilhoso, mas também é necessário que você se inscreva. E para esse dia, uma noite na biblioteca, é necessário que o pai ou responsável esteja acompanhando sua criança. Bom, falou em pais, a criança, coisa da ideia de individualidade, mas os grupos, as escolas, de que forma também podem se inscrever, se matricular para isso? É só ligar, né? Ligar para o número 3315-7877 e agendar. Normalmente a gente não recebe tantas ligações de escola por conta do recesso, mas existe sim alguns grupos, algumas instituições que estão ligando. Para uma noite na biblioteca, eu acho mais complicado você trazer uma turma de escola, né, porque tem várias responsabilidades ali inclusas. Então, normalmente, os que estão se inscrevendo, né, são filhos, né, os pais estão se inscrevendo para trazer. Mas, se de repente surgir a oportunidade, é só ligar e a gente conversa e ver como resolve. Vai ser exigida obrigatoriamente a presença de um pai ou responsável aqui? À noite na biblioteca, sim, né? Até para poder a criança se sentir mais à vontade, que vai ser uma aventura, né? Vai ser algo bem diferente e gostoso de incentivar a leitura, aproximando a biblioteca da criança. Então é necessário que numa noite, né? Numa noite ele não possa sair da sua casa, da sua cama, sem estar acompanhado com seu pai. Até para nos auxiliar nas atividades, é importante que os pais estejam. Então ligue para o número 3315-7877 e faça a inscrição do seu filho. É muito importante que você inicie ele com o hábito da leitura para que ele cresça um cidadão, né, próspero para a nossa Alagoas. Olha, férias melhor do que essa não existe. Então está aí. É uma biblioteca, é um ambiente que tem vida além da leitura, toda essa programação, indo na praia, essa noite na biblioteca, maravilhoso. Anote, se informe e venha também participar. Aqui da Biblioteca Graciliano Ramos, na Praça Dom Pedro II, no centro de Maceió, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da organização Ardão de Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado, Fernando Palmeira, pela sua participação. Está aí a participação também da Mira, né, que levanta a bandeira da cultura, e a Biblioteca Pública abrindo suas portas mais uma vez, fazendo um chamamento para a sociedade participar, comparecer nos horários de funcionamento e conhecer esse amplo acervo cultural, histórico, que traz, inclusive, não só a participação de muitas obras literárias para as crianças, mas também para as mais diversas idades. Então está aí feito o chamamento para todos vocês.
Olha, até novembro do ano passado, o número de assassinatos de mulheres em Alagoas já tinha superado os números relacionados, inclusive, a 2018. As estatísticas foram apresentadas pela entidade durante a entrevista coletiva na última segunda-feira, na verdade, isso em novembro. Claro que existe uma expectativa para que em 2020 esses números eles possam ser menores, para que mulheres não passem a ser tão agredidas. Por mais que exista a campanha, mas o trabalho e a consciência das pessoas precisa prevalecer para que esses números diminuam. Vamos trazer então a participação aqui da Paula Lopes, que é advogada, ela que faz parte também de um dos núcleos da OAB de combate à violência contra a mulher, e vai trazer detalhes para a gente desses números de 2019, números que assustam, o número de casos de violência contra a mulher. Quais são as ações previstas para que em 2020 esses números não superem os números do ano anterior? Bom dia. Bom dia. Bom, na verdade, esses dados, né, que foram anunciados pela OAB são dados oficiais que foram retirados da SSP, da Secretaria de Segurança Pública, e a nossa expectativa é que agora em 2020, né, a gente possa efetivar a nossa política, nosso plano, né, estadual de políticas públicas para mulheres, né, que há 10 anos está sendo construído e que finalmente no ano passado a gente conseguiu aprovar, faltando agora algumas questões mais burocráticas quanto ao governo e ao Conselho da Mulher, para que essas questões de violência elas sejam fundamentalmente sanadas através de políticas públicas que apliquem, né, a verba pública e os mecanismos, né, que o governo tem e o município para coibir a violência contra a mulher e prevenir, porque só combater depois que acontece também não resolve. O que a gente quer é trabalho de conscientização para que as mulheres, homens e mulheres, entendam que a violência ela faz mal para toda a sociedade. Agora, Paula, através desse próprio estudo, tem inclusive um histórico, uma triagem feita no perfil das mulheres que sofrem mais violência, né? Na casa entre 31 e 59 anos. Isso é uma tendência também? Existem explicações, por exemplo, através desses estudos para isso? Por que nessa margem, necessariamente, o número de violência contra a mulher acaba sendo maior, por exemplo, o número de casos? Então, na verdade, esses são os casos que chegam ao nosso conhecimento. Ainda tem casos omissos, né, que não chegam. A maioria dos casos de violência sexual, estupro, enfim, eles não chegam até a justiça, a polícia, porque existe toda uma questão de vergonha, né, da vítima de dizer que ela é vítima. Então, esses dados são mulheres em idade fértil, né, são mulheres em idade reprodutiva, mulheres que trabalham geralmente, mas que têm algum tipo de dependência, ou dependência emocional ou dependência econômica. E essas mulheres, a maioria delas, elas levam cerca de 10 anos até conseguir realmente efetuar uma denúncia, ou por uma situação de uma agressão que ela não consegue mais ter controle, né? nem consegue mais receber aquelas agressões, ou que os filhos já estão mais crescidos e aí ela não quer que os filhos vejam ela naquela situação de violência, né? E aí existe toda uma explicação sociológica para dizer por que essas mulheres nessa idade elas chegam a denunciar mais. Mas não quer dizer que as mulheres mais jovens, mais novas, né, de entre 15 e 25 anos também não sofram esse tipo de violência. O perfil do agressor também tem hoje esse levantamento sendo feito? É um perfil, por exemplo, fácil de ser definido desse agressor, Paulo? Ou pode ser realmente uma coisa muito aberta? Porque a maioria desses casos de violência, pelo que nós acompanhamos, estamos noticiando aqui todos os dias, acontecem dentro de casa. É geralmente esposo que comete, os companheiros, né? Nesses dados que a gente revelou, né? A maioria dos agressores eram ex-companheiros ou ex-namorados, né? Então, assim, geralmente por uma situação de controle que ele ainda quer ter sobre a vítima, sobre a mulher, né? E aí não aceita a separação, né? Não aceita que ela... Às vezes ele já tem outro relacionamento, mas não aceita que a mulher tenha também um relacionamento, né? E aí, dentro dessas situações,
é que a gente percebe que existe por trás disso tudo o machismo e o controle, mas o perfil do agressor realmente não tem como traçar, porque geralmente são pais de família, são pessoas que trabalham, né, são pessoas que convivem bem em toda a sociedade. Só quem sabe, eu costumo muito dizer isso, só quem sabe o que realmente acontece dentro de um relacionamento é quem está nele. Porque a violência doméstica, você vê, a gente tem medo da violência, tem medo de ser roubado, tem medo de ser assaltado, de ser estuprada, de acontecer alguma coisa lá fora. Mas a violência doméstica, ela acontece dentro da nossa casa, que é o lugar, o nosso lar, onde a gente deveria se sentir segura. Né? Então, ela é o contrário de tudo que a gente acha que é violento, porque o nosso lar, a nossa família é onde a gente gostaria de encontrar a paz, encontrar sossego. E dentro da violência doméstica é tudo ao contrário. Isso. Porque é quem a gente confia, geralmente um companheiro, né? Um namorado, alguém que fez anteriormente juras de amor. Já pensou? E essa pessoa é violenta. E o amor, na verdade, ele não pode ser visto desta forma, né? Mas acho que a falta de controle, ele acaba muitas vezes, sem querer justificar essas atitudes, porque isso é injustificável, né? Acaba mudando a ordem das coisas, né, Paulo? Aquilo que era considerado amor, o cara acaba por descontrole. Isso. E isso pode afetar um ser humano que tem uma vida comum. Ninguém sabe do que é capaz. E é preciso ter muito cuidado. E todas as vezes, Paulo, é bom a gente citar isso para o telespectador. Quando se fala de agressões, as pessoas pensam que apenas está restrita a agressões físicas. Mas as agressões, elas se manifestam de várias formas, né? Isso. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho para que o nosso telespectador possa entender, porque muita gente pode estar cometendo crime por aí e não sabe que está cometendo crime. Eu gostaria que você falasse assim os mais clássicos em casos de crime de violência contra a mulher, por favor. Então, na verdade, existem dois viés. Primeiro, uma violência invisível, que é aquela que a gente não nota. Porque a gente está acostumado a dizer, violência contra a mulher, um murro, né? Beliscões, agressões físicas e, no final, o pior de tudo, que é o feminicídio, que é quando... tentativa de morte, né? Que é quando se mata uma mulher, para que ela se cale para sempre, para que ela não reclame, para que não exista mais nenhum tipo de controle. E aí o feminicídio é pior. Mas a violência invisível, que é aquele controle, que é a violência moral, que é a violência psicológica, né? Que é dizer todos os dias que a vítima é feia, que ela não presta, que a comida dela não serve, que tem outra mulher que faz, né, coisas que aquela esposa não faz, invisibilizar a esposa, soltar piadinhas. Isso tudo, né, acontece diariamente, mas é muito difícil identificar. A pessoa sente, né, tem a sua moral, né, afetada, se sente triste, mas não consegue, às vezes, identificar. E essa violência também a gente pode sofrer tanto dentro de casa quanto em situações de trabalho, por exemplo. Sim. De não ter voz, de não poder falar, se expressar, né? De ser tratada como objeto sexual em muitas situações. Então, esse tipo de violência, que são as pequenas violências, as invisíveis, a gente não percebe tão claramente. Depois vem as visíveis. E aí, o empurrão, o beliscão, a violência sexual propriamente dita, e essas outras questões, né, de violência doméstica que acontece frequentemente em muitos lares, mas quando a mulher resolve realmente denunciar, já se passou, segundo as estatísticas do próprio CNJ, 10 anos, né? Agora, vamos trabalhar nas possibilidades do ocorrido, Paula. De repente, a mulher ela sofre algum tipo de agressão, tem conhecimento dos seus direitos, está se sentindo sufocada, né? Não é nem a questão da agressão física, vou voltar ao ponto, mas está se sentindo sufocada com a perseguição, com a insistência por uma pessoa que não aceita o término da relação. O que é que ela precisa fazer para poder tentar afastar aquela pessoa e pelo menos voltar a respirar sem estar se sentindo acuada, por exemplo? Isso. Na prática, como é que a gente deve agir em Alagoas? Eu vou ser bem local e regionalizada, porque aqui a gente tem alguns mecanismos, mas que nem todos funcionam como deveriam. Perfeito. E aí, o que acontece? A mulher sofre violência, a primeira coisa que ela tem que fazer é identificar que tipo de violência ela está sofrendo. Se é física, se é psicológica, né? Se é moral, se é patrimonial, porque destruir o patrimônio da vítima também é violência, né? E aí, depois disso, procurar se organizar para ver de que forma ela vai sair daquela situação.
Porque a gente não está falando de uma coisa pontual que você sai e acabou. A gente está falando muitas vezes de uma família, de uma estrutura familiar. Com certeza. Né? E o que eu recomendo é que a pessoa se programe, se organize para sair daquela situação, se tiver condições. Agora, se for uma coisa muito urgente, de uma violência ou ameaça de morte, procure os mecanismos. Por exemplo, tem a ONG, né, que eu faço parte, que é o Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, fica localizado na região do Tabuleiro, estrategicamente porque é onde mais se comete violência contra a mulher em Maceió. Tem a Delegacia da Mulher, tem o próprio CEAM, que é um centro de atendimento às mulheres vítimas, fica aqui na parte baixa, né, na Jatiuca. E tem também, por exemplo, a casa-abrigo, se for um caso de ameaça grave, que a mulher tenha que sair de casa com seus filhos urgentemente, tem a casa-abrigo, então procura a delegacia para poder fazer esse tipo de denúncia. Agora, também existem situações que a mulher sofre violência e ela não quer se separar do parceiro. E dentro dessa situação, o que é que a gente faz? A gente procura fazer alguns tipos de trabalho com mediação e também fazer com que ela entenda se o parceiro quer ou não ajuda. Porque, às vezes, a mulher quer que... A única coisa que ela quer é que o parceiro pare de ser violento. Existem alguns casos que dá certo e outros não. Mas para que isso aconteça, esse tratamento aconteça também com o parceiro, é preciso que ele também queira, porque não adianta só um querer, né? Os dois têm que ter essa vontade. E se for alguma situação de violência mais urgente, procurar a delegacia. Se for de violência física, que a vítima esteja machucada, né? Procurar um pronto-socorro e de lá ser encaminhada à delegacia. Se for um caso de violência sexual, tem o núcleo de atendimento às vítimas de violência sexual que funciona no Hospital da Mulher. Também ela tem atendimento, tem psicóloga e tem vários profissionais que podem ajudar nesse momento. Muito bem, nós conversamos ali com a Paula, enquanto nós estávamos trazendo aqui, ela fazia explanação a respeito dos serviços que são oferecidos, nós mostramos aí o Instagram, né, tá aí, CDDM, Centro de Defesa dos Direitos da Mulher, né, o Instagram tá aí, muitos seguidores, inclusive, por sinal, para quem ainda não seguiu, tá aí, @CDDM_AL, para pegar todas as informações e explica muitas coisas de direitos, né, que a mulher tem e as maneiras que ela pode encontrar para poder, através da justiça, de um bom diálogo, tentar pelo menos sair de uma forma natural, tranquila e bem mais aceitável de uma relação. Paula, muito obrigado, inclusive, pela sua presença, tá? Todos os contatos aí já passados. Espero que as mulheres elas busquem realmente os meios para poder sair de uma relação de uma maneira menos traumática, não é? Porque às vezes isso realmente acaba trazendo problemas e problemas irreversíveis, como os casos de feminicídio, e que os números em 2020 aqui em Alagoas de casos de violência contra a mulher, eles sejam reduzidos mesmo, com a participação dessas instituições como a CDDM, com a participação do poder público, com a participação de nós da imprensa, para levar conhecimento das pessoas essa importância de respeito ao próximo, tá certo? Muito obrigada, eu que agradeço e convido a todas as mulheres que estejam em situação de violência, de muita tristeza, de depressão por conta desse quadro, que procure ajuda, não se cale. Muito obrigado. Vamos voltar às ruas da capital alagoana, depois da participação da Paula Lopes, advogada, que faz parte também do núcleo de direito de defesa dos direitos da mulher, né, da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Alagoas. Quero voltar ao repórter Fernando Palmeira, direto das ruas da capital alagoana, ao lado do Francisco Nogueira, para trazer mais detalhes aqui nesta sua segunda participação. Fernando, é com você. Em que ponto de Maceió você está nesse exato momento? Fernando, bom dia. Nós estamos, bom dia mais uma vez, um abraço para você, para todos. Olha, nós estamos aqui próximo à Bomba do Gonzaga. Esse retorno de quadra, esse contorno que tem sua entrada, a opção lá na rua Eduardo Pinheiro Lobo e vem sair exatamente aqui, bem em frente à Bomba do Gonzaga, onde existe uma bifurcação, tanto para voltar para o centro da cidade, como pegar adiante até a Santa Amélia. Ou então pegar à direita e subir para lá, para o viaduto em construção da antiga Polícia Rodoviária Federal. Estou aqui ao lado do Gleidson Kellison, ele é gerente de loja e melhor do que ninguém, ele que vive o dia a dia por aqui, nos fala do que realmente teve de melhoria ou se trouxe algum outro problema, algum transtorno nessa área, na parte alta de Maceió. Bom dia. Realmente essas mudanças vêm acompanhadas de benefícios e alguns pontos negativos, né?
Mas, assim, um dos pontos negativos é principalmente a poluição sonora, que é demais agora. Os veículos não têm mais aquela tranquilidade que tinha aqui nessa rua. Acabou. Agora, por outro ponto, a empresa ficou mais visualizada, todo o pessoal, muita gente não conhecia, agora está conhecendo, passa a conhecer melhor. E ficou também um pouco constrangedor para os nossos clientes aqui. Estacionamento não tem sem muita opção. Sem muita opção. Até os próprios funcionários para parar tem que chegar mais cedo para poder conseguir uma vagazinha. Mas assim, eu acredito que seja só questão de adaptação. Aquele engarrafamento que temos aqui no retorno da bomba do Gonzaga praticamente foi eliminado, o que era o objetivo da SMTT, não? Isso, Na verdade, o engarrafamento foi mudado de lugar. Ele passou da rua principal da avenida, foi relocado para as ruas laterais, né? Porque você precisa ver, esse horário aqui que a gente já não está mais no horário do pico, mas no horário do pico aqui de 5h30, 6 horas, meu amigo, é um buzinaço aqui. Até o pessoal se adaptar, você fica doidinho. Chico, olha o barulho da moto, o barulho de buzina. Caminhão, o Chico está aí mostrando, olha só, realmente, houve uma concentração de veículos exatamente aqui ao lado da sua loja, ao lado de outros setores do comércio aqui. Essa rua é a rua José Vieira. José Vieira, que pega na Eduardo Pino Lobo, contorna por trás e vem aqui exatamente passar obrigatoriamente quem quer fazer o contorno por aqui, seguir para Santa Amélia, voltar para o centro ou mesmo subir lá para a parte alta, né? Com certeza. Eu moro na parte, na Serraria, eu venho sempre pela avenida subindo a do Valdo Góes Monteiro. Eu senti 100% de melhora, não pego mais trânsito subindo, entendeu? Mas assim, todas essas mudanças têm os seus pontos positivos e negativos. Vai agradar a maioria, vai ter a minoria que vai se sentir incomodado, mas isso é questão de tempo. Mas pelo menos na soma geral, o resultado tem sido mais positivo que negativo. Com certeza, com certeza. Tá bom, um abraço para você, bons negócios. Obrigado, irmão. Bom dia. É isso aí, ouvindo aqueles que trabalham no dia a dia aqui, gerente de uma das lojas de autopeças, temos uma drogaria logo aqui também ao lado. Nem toda hora tem essa concentração de veículos, não. Quando abriu, melhor, agora fechou, já começa a concentrar. É natural. Quando o fluxo é naquela hora do rush, aí é que se sente mesmo, buzinaço, barulho de todo tipo, e essa concentração aqui na rua Zé Vieira, inevitável. Mas é aquela história, tem que quebrar o ovo para fazer o omelete, e sempre tem essas consequências. Mas como bem disse aqui o Cleison, é uma questão apenas de adaptabilidade, mas no frigir dos ovos, no somatório geral aí, as vantagens foram bem maiores do que esses pequenos problemas de engarrafamento ou mesmo de barulho, de ruído, de poluição sonora, como bem acrescentou o gerente. Aqui, no Tabuleiros Martins, Durval de Góes Monteiro, Bomba do Gonzaga, com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar News. Vitor Araújo, é com você. Muito bem, Fernando Palmeira, muito importante, inclusive, o depoimento do comerciante, porque ele se depara todos os dias com esse problema. Mas é bem verdade que os benefícios, e ele mesmo colocou, né, para a maioria, eles acabam sendo maiores, né? E essas imagens que o Francisco Nogueira mostra aí pra gente, são imagens que já apresentam um certo ordenamento no trânsito. Então, essa vaga de estacionamento que o comerciante lamentou, porque os funcionários precisam chegar mais cedo, essa dificuldade, eu diria que faz parte também de todo um compromisso que existe hoje quanto ao plano de mobilidade, porque todos nós sabemos que o mais importante é desafogar um pouco o trânsito na Avenida Fernandes Lima, na do Valdo Góes Monteiro, para que o trânsito possa fluir com mais normalidade, e essa acaba sendo uma maneira mais ordenada, eu entendo que através de uma análise de trânsito, para poder levar as condições de mobilidade, pelo menos com mais tranquilidade para a população, principalmente aqueles que se dirigem para a parte alta. Vamos dar uma olhada então nas imagens do trânsito, circuito interno da SMTT, da Secretaria Municipal de Transporte e Trânsito, em vários trechos da capital alagoana. Olhando aqui alguns pontos, pois é, o trânsito fluindo com certa intensidade na Avenida do Valdo Góes Monteiro para os veículos que vêm do aeroporto com sentido ao centro de Maceió. Está aí em plano aberto na imagem em destaque em seu vídeo. O Palato Ponta Verde também, né, na parte superior, canto direito do seu vídeo, também o trânsito está fluindo normalmente aqui na parte baixa, próximo ao estúdio da TV Mar Canal 25. Em outro ponto também da Avenida do Valdo Góes Monteiro, nos Correios do Tabuleiro, o trânsito está fluindo também normalmente.
Lembrando que pouquíssimos retornos ainda existem na Avenida do Val de Góes Monteiro. Na parte baixa tem a Avenida da Paz, né? Na parte baixa tem a Avenida da Paz, né? Para poder dar uma olhada no trânsito, principalmente próximo à Secretaria Estadual de Saúde. O cruzamento próximo ao Conjunto José Tenório. O trânsito é intenso nos dois sentidos, principalmente para quem vem do Benedito Bentes com sentido à região central e os veículos que fazem o percurso oposto, saindo inclusive da região central com sentido ao Benedito Bentes, ao Salvador Lira, ao Graciliano Ramos, regiões muito movimentadas na parte alta de Maceió. E para fechar esta edição do TV Mar News, vamos trazer os destaques do portal Gazeta Web, o mais completo portal de notícias de Alagoas, com a movimentação de todo o final de semana. Transação obscura, tá aí, PGE precisa dizer se ato é legal e não fere o interesse público e a moralidade. É a opinião também na Gazeta, que você tem todos os detalhes no portal Gazeta Web. Policiais civis de Alagoas decidem futuro da categoria durante a Assembleia. Governo Renan Filho abandona memorial e a história da Rainha Marta. Isso, inclusive, foi desde a gestão anterior, tá? Nós temos que citar isso. O memorial Rainha Marta foi entregue meio que às pressas. Lembro bem dessa história. Carro capota, pega fogo e deixa uma pessoa morta e 2 feridas em Igaci. Mulher é morta a facadas e tem cabeça decapitada em União dos Palmares. Tá aí, olha, acabamos de falar de casos de violência contra a mulher. Tá aí um crime brutal aqui no interior, né? Em União dos Palmares. Prestadores de serviço de limpeza protestam por pagamento de salário. Homem armado rende frentista e rouba posto de combustível na L220. Esses e outros assuntos você tem através do portal Gazeta Web, além da programação da sua TV Mar Canal 25. Portal Gazeta Web, que é o mais completo portal de notícias de Alagoas. Assim nós vamos encerrando esta edição do TV Mar News. Deixo meu grande abraço para você. 11h30 da manhã. Já faça a convocação, hein? Quer saber as notícias do esporte? Canal Esportes apresentado por Alexandre Lino, por Márcio Wander e por todos os outros feras aqui da sua TV Mar Canal 25. Vem aí, mais um programa líder em audiência na grade da sua TV Mar, emissora da organização Arnon de Melo, com a programação genuinamente alagoana. E eu te espero amanhã, a partir de 8h30 da manhã, programa ao vivo, para você que nos acompanha em qualquer ponto do planeta, com reprises no decorrer do dia. Grande abraço, ótimo início de semana para você. Até amanhã.